Nossa intenção hoje é concluir o estudo do Decálogo dos 10 Mandamentos, Deuteronômio capítulo 5, versículo 19 a 21. Diz assim: Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Meus queridos irmãos, nós, como vamos encerrar nesta noite, pretendemos encerrar o ciclo acerca dos 10 mandamentos, estudando hoje a tríade dos 3 últimos mandamentos. Vamos resgatar alguns conceitos elementares a respeito da lei de Deus. Nós temos que entender que a lei de Deus tem alguns propósitos. O primeiro propósito da lei de Deus, meus irmãos, é revelar o caráter santo de Deus. Se nós quisermos conhecer a respeito de Deus, de quem é Deus, do que Ele pensa, então nós olhamos para a lei. Então a lei revela o caráter de Deus. O segundo propósito da lei de Deus, é trazer uma sustentação social, ou trazer estabilidade social, de maneira tal que, se não fosse a lei de Deus, a sociedade iria sucumbir, iria se deteriorizar, iria se desestruturar, não iria subsistir. Então a lei de Deus, ela serve como parâmetro para que o homem não se autodestrua, ou a sociedade não se autodestrua. Então é para a manutenção do bem social. Como Paulo diz a Timóteo, que a lei não é para quem é justo e santo, a lei é para os transgressores, para todos aqueles que praticam males. Então a lei serve para essa diretriz. Em terceiro e último lugar, e o mais importante, a lei ela serve para nos encurralar, no sentido de nos levar até Cristo, porque quando nós olhamos para a lei de Deus, nós percebemos o quanto nós somos impotentes, nós percebemos o quanto nós somos incapazes de cumprir a lei, entendendo que o ideal de Deus não é seguir apenas intenções, mas o ideal de Deus é que nós cumpramos a lei à risca, como diz o Salmo 119, que Deus deseja que nós cumpramos todos os mandamentos à risca, todos. E obviamente, quando nós olhamos para a lei de Deus, para todos os princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras, nós somos constrangidos e entendemos que nós somos incapazes de obedecer todos os mandamentos. Ainda mais quando o Novo Testamento nos revela que a vontade de Deus não é que nós cumpramos apenas os aspectos exteriores da lei, mas os aspectos internos. Estou falando do coração, no sentido de que muitos se acham santos porque não rouba do próximo, mas tem inveja do próximo. Muitos se acham santos porque não mata ninguém, mas no coração deseja se livrar da pessoa. Então o Novo Testamento vem trazer maior dificuldade quando demonstra que Deus não olha apenas os aspectos externos do comportamento com respeito à lei, mas interno. E quando nós olhamos esses aspectos, nós percebemos o que realmente nós estamos condenados e perdidos e caminhando para o inferno. É aí onde Cristo entra como a solução, porque Paulo diz em Gálatas que a lei serve de aio para nos levar até Cristo, nos conduz até Cristo, porque a lei nos encurrala, nos deixa sem saída, nos mostra que nós merecemos o inferno, e então o Novo Testamento mostra que a solução é Cristo, nos substituindo como cumpridor da lei. Esses são os três principais propósitos da lei. Primeiro, revelar o caráter de Deus. O segundo propósito da lei de Deus é manter uma estrutura social saudável, e o terceiro e último propósito da lei é nos levar até Cristo. A lei ela tem resumos, porque Deus entende didaticamente que nossa capacidade de memória e de assimilar as coisas espirituais é limitada. Por isso que Jesus disse para os discípulos: muitas coisas ainda tinha a vos dizer, mas não podeis suportar. Então Deus nos revela a sua lei de maneira progressiva. E nessa progressão da lei, Ele revelou por etapas, e revelando por etapas, Ele ainda trouxe alguns aspectos que Ele resume toda a lei. Então, podemos dizer que existem três principais resumos da lei. O primeiro deles é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos, né? É um resumo de toda a lei. O outro é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí eu considero mais um resumo da lei, que é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Resume toda a lei. Resume toda a lei, porque a partir do momento que Deus é único, então se você adora a Deus como um único Deus, adorar a Deus, não estou falando apenas de culto, adoração prática e fiel, que ninguém consegue, devemos nos lembrar, mas se alguém conseguisse adorar a Deus acima de todos os deuses, então ele estaria cumprindo toda a lei.
Então, meus queridos irmãos, os 10 mandamentos é uma espécie de resumo de toda a lei de Deus. E como nós somos seres relacionais, e uma característica essencial de uma personalidade é que ela é relacional, ela se relaciona com outro semelhante, nós nos relacionamos com Deus e com o próximo, entendendo que Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e nos relacionarmos com o próximo. Por isso que Deus falou acerca de Adão: não é bom que o homem esteja sozinho, porque Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Então, a lei tem como foco estabelecer os princípios que regem o relacionamento nosso com Ele, e também os princípios que devem reger nosso relacionamento com o nosso próximo. Os 10 mandamentos é um resumo disso. O primeiro ao quarto mandamento é um resumo da relação nossa com Deus, os parâmetros relacionados, né, da nossa adoração a Deus. Então, o primeiro mandamento fala da adoração a Deus: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento fala do zelo que nós devemos ter para com a imagem de Deus: não farás imagens de esculturas. A percepção fiel e correta que nós devemos ter a respeito da natureza de Deus, né? O terceiro mandamento fala do zelo à santidade de Deus, né? Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento fala sobre a nossa dedicação temporal a Deus, e especialmente fala do nosso descanso em Cristo Jesus, que é a guarda do sábado. Do primeiro ao quarto mandamento trata então dessa relação, Deus e o homem. Do sexto mandamento em diante fala da nossa relação com o nosso próximo, nossa relação com pai e mãe, nossa relação com o nosso cônjuge, com o nosso vizinho, nossa relação, né, com os familiares, com a sociedade. Então, durante os estudos dos 10 mandamentos, nós percebemos então que, por exemplo, o mandamento que fala: pai, honra teu pai e tua mãe, está falando das relações familiares. Também estudamos os mandamentos relacionados ao matrimônio: não adulterarás. O mandamento relacionado à integridade humana: não cometerás homicídio, né, ou não matarás. Está falando da preservação da dignidade humana. E os 3 mandamentos últimos, né, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, são pecados aí que nós iremos estudar com a seguinte temática: pecados que minam as estruturas sociais, pecados que minam estruturas sociais, né, que é a questão do furto ou do roubo, né, da mentira e da inveja. São os pecados que minam as estruturas sociais: furto, a mentira e a inveja. Muito bem, meus queridos irmãos, então, tendo feito um breve resumo do que nós estudamos até aqui acerca dos 10 mandamentos, eu sei que foi uma enxurrada de informações, né? Mas tinha que ser assim, não poderíamos nos dar o luxo de especificar detalhadamente cada um dos aspectos abordados até aqui, porque o tempo não nos permite. Então, foi um resumo, um breve resumo. Vamos então estudar os 3 últimos mandamentos, categorizando-os nessa estrutura de pecados que minam estruturas sociais, porque o roubo ou furto mina estruturas sociais. Também a mentira é um tipo de pecado que mina qualquer tipo de estrutura social. E a inveja, a cobiça, também é um pecado que traz prejuízos contundentes para qualquer tipo de estrutura social. Vamos lá, então, estudar o primeiro deles. É óbvio que é um estudo breve, não é? Panorâmico e breve, mas essencial. Quando eu digo essencial, que pela graça de Deus nós tentaremos expô-los sem deixar para trás aquilo que é essencial e importante do conteúdo teológico de cada um dos mandamentos. Sigamos então. O primeiro pecado que mina qualquer tipo de estrutura social é o roubo, que é descrito como furto, versículo de número 19. Não furtarás. O que significa isso? Significa não tomar posse inapropriadamente de alguma coisa que é do outro, que é do próximo, né? Então, a Bíblia não traz definições técnicas, delimitações técnicas a respeito desse pecado enquanto criminalidade, enquanto crime. Então, o significado é basicamente não tomar aquilo que não é seu. É isso que significa. Mas esse pecado, ele tem desdobramentos sociais, especialmente na cultura ocidental. E quando eu estou falando de cultura ocidental, estou falando da cultura onde nós
estamos inseridos. É a cultura ocidental, que tem a sua legislação, seus aspectos, filosofias e princípios relacionados ao direito, são fundados e fundamentados a partir do direito romano, principalmente. Ele traz uma diferença sutil entre roubo e furto. Entre roubo e furto. Para resumir aqui, a diferença básica é que furto é quando se subtrai algo sem que a pessoa se dê conta de que lhe levaram algo, não é? Algo que é seu. O roubo é quando há uma abordagem direta à pessoa, né? E cada um desses pecados tem as suas especificações, né, enquanto crime, não é? Então existe o furto simples, quando se pega alguma coisa do outro sem que ele perceba, sem que haja estrago ou sem que haja indícios ou pistas, né? Existe o furto qualificado, é quando se subtrai algo de outro e deixa-se rastros, né? Por exemplo, alguém arrombou a porta do seu carro e furtou o seu celular, alguma coisa nesse sentido. Você percebe que os estragos que ocorreram no veículo. Então, é um furto qualificado. O roubo, ele tem diversas naturezas também. Não vou me deter muito nessas questões de direito, porque não é uma aula de direito e não sou assumidade no assunto. Então, não vou me deter nessa situação. Mas o roubo, basicamente, existem roubos qualificados também. Um dos mais conhecidos é o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Para os irmãos terem uma noção do quanto isso é grave, do quadro atual de violência que nós vivemos, estima-se que no primeiro trimestre de 2019, mais de 54 mil veículos foram furtados, mais de 46 mil veículos foram roubados, 160 instituições financeiras foram roubadas, 388 casos de latrocínio, só no primeiro trimestre de 2019. Todos nós sabemos a realidade que é o Brasil a respeito da questão de segurança, também não iremos nos deter nisso, vamos nos ater aos aspectos bíblicos, mas é só para nós termos uma breve noção da repercussão desse pecado, enquanto um pecado que mina estruturas sociais. Muito bem, meus irmãos, vamos lá. O que implica esse pecado? Porque todos os pecados dos 10 mandamentos têm implicações. Qual é a implicação desse pecado? Ou qual é a forma positiva de se tratar esse pecado? Qual é o desdobramento dele? Teologicamente, meus irmãos, o pecado de roubo ou do furto, na verdade, é um pecado originado pela falta de fé na providência de Deus. Pessoas que cometem esse tipo de pecado são pessoas que, em momentos de dificuldades, deixam de confiar na providência de Deus, então subtrai aquilo que não é seu, rouba aquilo que não é seu, furta aquilo que não é seu, por falta de confiança em Deus. Havia muitos casos em Israel sobre casos de roubo e de furto, especialmente nos momentos de crise, de invasão de povos estrangeiros, ou de fome, de escassez. Havia muitos casos de roubo, por isso que Deus já estava preparando o povo a respeito dessas ocasiões, situações, trazendo esse princípio, esse mandamento a respeito do roubo. Existe toda uma legislação mosaica a respeito da questão do roubo e do furto. Mas nós devemos entender que ele implica em falta de confiança em Deus. Por isso que a Bíblia nos exorta a confiarmos na providência de Deus. Porque quando uma pessoa não confia na providência de Deus, ela corre o grande risco de cair nesse pecado. E não pensemos nós que nós estamos distantes de um pecado assim. Talvez você pense que esse pecado está muito distante da sua realidade, que você pensa, eu sou uma pessoa de caráter, sou uma pessoa de família, meu pai e minha mãe me educaram com princípios, então eu tenho qualquer defeito, menos este, pecado de roubo, eu não sou ladrão, graças a Deus por isso, né? Mas nós nunca podemos dizer com prepotência e arrogância, eu jamais faria isso. Nós temos que dizer com humildade que Deus não permita que isso aconteça comigo. Porque aquele ditado, ele tem algo de verdade nele, a ocasião, não é? A ocasião. Então, hoje nós estamos numa situação que nos dá o conforto de dizer, eu não faria isso. Eu não faria isso.
Então, você olha, por exemplo, uma situação como na Venezuela, de fome, de escassez. Aí você vê pessoas, ou talvez um pai ou uma mãe, furtando aquilo que não é seu para poder dar comida para o seu filho. Nós olhamos com olhar de julgamento. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido, né? No sentido da arrogância. Se está listado entre os 10 mandamentos, é porque Deus viu que são os pecados mais prováveis de se cometer. Não é raro nós vemos noticiários dentro da igreja de escândalos relacionados a roubo, né? A furto ou desvios, né? Eu não estou falando de administração imoral de dízimos e ofertas. Estou falando de roubo, né? Dentro de escândalos em igrejas, de pessoas que desviam o dinheiro de dízimos e ofertas. Na verdade, isso é mais comum internamente, isso geralmente não se divulga na mídia. Porque isso é mais comum em igrejas mais sérias. E se resolve ali, entre família, né? Entre conselho, resolveu, disciplinou, pronto. Na mídia, o que sai mais na mídia são casos em que, diante de Deus, é caracterizado como roubo, mas diante da lei humana, não necessariamente. Como pastores que cometem, eles extorquem, né, suas ovelhas, né, pastores ou falsos pastores, né? São aqueles que pregam sobre prosperidade e arrancam tudo de seus fiéis, né, com desculpa de espiritualidade. É um tipo de roubo perante Deus, mas diante da lei humana. E na verdade, meus irmãos, é uma troca, né? Essas pessoas se aproximam da igreja por interesse, a fim de que Deus lhes abençoe financeiramente, né? E esses pregadores, eles oferecem algo para essas pessoas. Então, vamos dizer assim, fora as pessoas sinceras diante de Deus e fiéis que estão sendo enganadas, o restante se merece. Tanto esses falsos apóstolos e falsos pastores que distorcem a palavra a fim de extorquir, quanto aqueles que vão atrás deles apenas por interesse. Então, se merece. Fora isso, tem pessoas que são sinceras e fiéis, que estão lá porque estão enganadas, né? Estão enganadas e que Deus haverá de iluminá-las oportunamente. Meus queridos irmãos, entendendo a implicação que implica em falta de fé, vamos entender um pouco sobre as modalidades em que esse mandamento se aplica. As modalidades o roubo ou furto. Ele é possível de ser cometido de acordo com as Sagradas Escrituras. Primeira modalidade, roubo contra Deus. Segunda modalidade, roubo contra o Estado. Terceira modalidade, roubo contra o próximo. Roubo contra o próximo. Roubo contra Deus, existe aquele texto clássico que nós conhecemos de Malaquias capítulo 3, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais acerca dos dízimos, né? Os dízimos e nas ofertas alçadas. Algumas pessoas acham que o dízimo não se aplica mais hoje. Se essa pessoa acha isso, está em paz em sua consciência, isso é de Deus, né? Mas eu não conheço até hoje nenhum cristão que seja contra as ofertas. Todo cristão que eu conheço, até os desigrejados, vê que a Bíblia fala das ofertas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E deixar de ofertar também é um roubo. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, deixar de contribuir com a obra do Senhor, seja pelo parâmetro hermenêutico do Antigo Testamento, que é dízimo, seja pelo parâmetro hermenêutico, na minha opinião, equivocado, mas respeito, daqueles que acham que deve seguir apenas o parâmetro estabelecido claramente no Novo Testamento, que é a oferta. Qualquer um desses casos, se você não der, você está roubando a Deus. Se você não contribui com a obra do Senhor, você está roubando a Deus. Por quê? Porque você não está devolvendo um pouco daquilo que Ele te deu, que Ele exigiu que você devolvesse, não é? Eu não vou me deter na questão do dízimo, meus irmãos. Não vou me deter na questão do dízimo, porque no primeiro domingo de fevereiro de manhã, eu vou ministrar uma aula específica sobre dízimo. Se nós devemos dar ainda o dízimo, se é coisa do Antigo Testamento, se é coisa de instituição
eclesiásticas, de denominação, de tradições humanas, ou se o dízimo só deveria existir enquanto existia templo. Acabou o templo, acabou o dízimo, como acusam alguns pregadores modernos. Então, no primeiro domingo de dezembro de manhã, pela graça de Deus, nós iremos expor esse assunto sobre a aplicação do dízimo, se ele cessou, ou se é uma invenção, ou se é uma questão de conveniência. Muito bem, meus irmãos. Então, a primeira modalidade da aplicação desse mandamento é a modalidade relacionada a Deus, né? Um roubo a Deus. Roubará o homem a Deus, né? Outra modalidade é o roubo contra o Estado. Está escrito em Romanos capítulo 13, né? Que nós devemos dar a cada um aquilo que lhe é devido. A quem honra, honra. E a quem tributo, tributo. Deus não é contra o tributo ao Estado. Pelo contrário, Ele nos ensina que nós devemos pagar o tributo ao Estado, né? Os tributos devido ao Estado. Com alegria ou chorando, não importa. Ou gemendo às vezes, não é? Em algumas circunstâncias, você paga o tributo gemendo, né? No Brasil, às vezes nós pagamos tributos gemendo, né? Esse gemido se intensifica quando você visita países de primeiro mundo. Mas nós devemos, de fato, pagar os tributos. E se os tributos forem abusivos? Quando nós não queremos obedecer a Deus, a gente inventa umas desculpas, né, bonitas, simpáticas, umas desculpas assim, piedosas, teológicas. Eu não vou pagar impostos para um governo corrupto. Existem vários desvios, corrupção. Eu não vou pagar meus tributos a esse governo, ou um governo que é abusivo. Meus irmãos, nós devemos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nosso dever perante o Estado é uma coisa, nosso direito de protestar é outra coisa. Então, nós temos o direito de protestar. Ok? Existem diversas formas de protestar. Também não vou falar sobre isso aqui, porque o tema de hoje não é política. Mas nós temos o direito de protestar. E a forma mais eficaz de protestar é nas eleições. Ok? Mas até que se mude a regra, até que se mude a situação, você tem que pagar tributo. E aí veja, Jesus pagou o tributo do templo. José e Maria se submeteram aos regimentos do Estado romano, né? E o Antigo Testamento fala a respeito do povo de Israel se submetendo ao regimento das estruturas monárquicas e dos tributos. Então, nós devemos, de fato, pagar tributos. E quando nós não estamos pagando tributos, nós estamos roubando do Estado. Roubando do Estado. E às vezes a gente pensa que isso é algo muito distante, mas não é algo distante, meus irmãos. Não é algo muito distante. Tá? Por exemplo, quando a forma sistemática da arrecadação no nosso país, os trâmites fiscais se dá através do controle de emissão de notas fiscais. E tem crente que não gosta muito disso, né? De emissão de notas fiscais. Tem crente que é empresário, que tem empresa, e não gosta de emitir nota fiscal. Tá? E tem crente que gosta de comprar, ou de forjar as leis, de burlar as leis do seu país, né? Com pirataria, por exemplo. E justifica, por exemplo, da seguinte forma. É claro que hoje diminuiu isso por causa da acessibilidade através da internet, mas até um tempo desse, pastor, como que eu vou pagar R$30 num DVD, pastor? É muito caro, por isso que eu compro o DVD pirata. A pergunta é, você vai morrer de fome? Você vai morrer se você não comprar o DVD pirata original? Você não vai morrer. Então, é uma geração de crente que peca por pouco, comete infidelidade a Deus por bobagem. Você imagina num período de perseguição, tiver que negar Jesus? Nega Jesus em coisas pequenas, desnecessárias. Então, contra Deus, contra o Estado, outra modalidade é contra o próximo, né?
Meus irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 28, está escrito o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, porque existe essa possibilidade do crente ser tentado a furtar. E qual é a solução? Ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas próprias mãos, não só para ter o seu sustento, mas para ter com que ajudar o necessitado, diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 28. Isso parece soar um pouco diferente da teologia da prosperidade, onde a ênfase é apenas enriquecer o crente. Você não vê esses pregadores dizendo: você tem que enriquecer para você ajudar os necessitados. É só enriquecer. Então você tem que trabalhar, porque o trabalho é a melhor forma de combater o crime do furto e do roubo, né? Isso que esses estudiosos, sociólogos estão chegando à conclusão. Estão chegando à conclusão agora. Como combater a criminalidade? Com trabalho, com emprego. Uau! Descoberta fantástica, né? Eu estou falando aqui com um sociólogo, pós-graduado em Sociologia, Filosofia, pela universidade e tal. Qual é a sua opinião a respeito da questão da criminalidade? Como nós podemos diminuir a respeito da criminalidade? Olha, aumentando a oferta de emprego. O cara estudou, fez pós-graduação para chegar a essa conclusão, e Paulo disse isso há 2000 anos atrás. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O trabalho. Então, é claro que a grande problemática é discutir a questão do trabalho e do emprego, né? Como trazer mais oportunidade de emprego. Então, contra Deus é a modalidade, contra o Estado, contra o próximo, não é? Contra o próximo, esse pecado se dá através do roubo mesmo, de subtração de objetos ou de propriedades que é do outro, né? É a maneira mais grave, mais aguda de se cometer esse tipo de pecado, de furtar e de roubar aquilo que é do outro, né? Uma outra maneira, como nós às vezes podemos cometer esse pecado sem perceber, é quando nós tomamos emprestado alguma coisa e não devolvemos. É uma maneira de roubar, porque não é seu e ficou com você, e você não devolveu. Você tomou emprestado e não devolveu. Por isso que eu não empresto CD, DVD nem livro, porque não volta mais. Não empresto. Eu prefiro comprar e dar para a pessoa, mas emprestar não empresto. Pastor, você me empresta o livro tal? Qual é o livro? O livro tal. Meu irmão, eu vou te presentear. Gente, isso é hipotético, tá? Não venha me pedir livro emprestado por causa disso, tá? Já pensou se a moda pega e eu vou sair comprando livro para todo mundo? Isso é casos emergentes, assim, urgentes, ou de que a pessoa não tem condição de comprar, tá, gente? Porque eu primeiro vou avaliar seu perfil econômico e vai saber se você tem condição de comprar. Muito bem. Vamos lá. E uma outra forma de cometer esse pecado, veja bem, meus irmãos, isso é importante. Uma outra maneira de se cometer esse pecado é não honrando seus compromissos financeiros com instituições financeiras ou com empresas que você tem algum tipo de compromisso ou contrato. Mas, pastor, isso é roubo? Claro que é. Você prometeu para a empresa tal, para a sua empresa de telefonia, que no dia 20 você vai pagar. E você não pagou, você pagou só dia 25. Pastor, isso eu estou desobedecendo esse mandamento? É claro que está. Porque você não está devolvendo, ou você não está dando para aquela empresa aquilo que você combinou em contrato. E aquela empresa depende do seu dinheiro. Pastor, mas é só R$100 uma empresa milionária. Você já, de 100 em 100 que a galinha enche o papo. Você está roubando, sim. Pastor, mas é porque eu estava aperreado ou apertado. Eu me descontrolei esse mês. Não importa, você está roubando. É grave diante de Deus. E a Bíblia diz para nós não devermos nada a ninguém, a não ser o amor. Tá? Você não honrar seus compromissos financeiros com empresas ou com instituições financeiras. Alguém diz, roubar o banco é que nem Robin Hood, né, pastor? Roubar dos ricos, né? O banco é um grande ladrão, então não tem problema eu roubar do banco, né? É essa ética relativista de muitos crentes que se esquivam de obedecer a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui, então,
primeiro pecado que mina estruturas sociais, que é o pecado do roubo e do furto. O segundo pecado que mina estruturas sociais é a mentira. Versículo 20. Pecado da mentira. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou dizer algo que não seja verdade contra o teu próximo. A aplicação imediata, mais imediata desse versículo, desse mandamento, é a aplicação judicial. Quando você estiver perante o juiz, perante a justiça, não levante um falso contra o seu próximo. No entanto, a ampliação das aplicações desse princípio é para as diversas áreas e circunstâncias da vida, não é só para fins judiciais. E nesse sentido, a aplicação tem um desdobramento e um enunciado como mentir ou praticar mentira ou um falso contra a pessoa, contra o outro, contra o próximo, né? No sentido de que vai prejudicar o seu próximo. Vai prejudicar o seu próximo. Eu defendo, meus irmãos, o posicionamento de que toda mentira é pecado, ponto final. Mentira é mentira e toda mentira é pecado. Eu defendo, todavia, que a mentira, ela tem graus de gravidade. Tem graus de gravidade. E eu entendo que a maior gravidade da mentira é quando a mentira ela frontalmente ofende ou machuca o outro. Essa é a mentira mais grave, é a mentira que tem como propósito atingir o outro, a imagem do outro, a índole do outro, a integridade psíquica, moral, ética do outro, a integridade física do outro, quando a mentira tem esse tipo de aplicação. Mesmo assim, qualquer tipo de mentira é pecado. Mas existem mentiras que são graves, mas não têm a mesma gravidade da mentira que atinge diretamente o seu próximo. Diretamente o seu próximo. Por exemplo, entra um assaltante em sua casa. Você percebe que os assaltantes estão invadindo a sua casa. Você esconde as crianças dentro do guarda-roupa. O assaltante, tendo pressa de ir embora, por causa da possibilidade de chegada da polícia ou acionamento dos vizinhos, ele te questiona naquele momento de pressão. Tem mais alguém aqui? E você é crente, fiel a Deus, odeia a mentira. E o que você faz? O que eu devo fazer, pastor? Não, eu que estou fazendo a pergunta. O que você faz? Agora eu estou na posição de inquiridor. A posição mais confortável. O que você faria? Vou perguntar para a extrema esquerda. O que vocês fariam? Vocês falariam onde estão as crianças? Isso é pecado? Vocês pecariam mesmo assim? Eu não confio em vocês. Meus irmãos, é pecado, mas o correto é você preservar a vida humana, especialmente a vida humana inocente. Porque você não está prejudicando o bandido quando você está mentindo nesse caso. Mas mentira é mentira. É pecado do mesmo jeito. Só que é um pecado não tem a mesma gravidade do pecado de machucar o outro, de ofender o outro, de pecar contra o seu próximo. Então, pecado é pecado, ok? Tem gente que acha que não existem pecados mais graves do que o outro. Existem pecados mais graves do que o outro.
não só na consequência, como na natureza do pecado. Ok? Muito bem. É claro que nós devemos preservar a vida, especialmente da nossa família, né? E não teríamos dificuldade nenhuma na nossa consciência de, nesse caso, poupar a vida dos nossos filhos. Mas tem gente que é tão religiosa. Cadê? Tem mais alguém nessa casa? Tem, meus filhos estão aí. Aí começa a orar: Deus, não permita que aconteça nada, eu vou falar a verdade. Meus irmãos, vamos seguir aqui. E deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Como há tempo, eu vou fazer essa digressão. Vocês acham que no esporte o crente pode mentir? O crente que é um profissional da área de esporte, ele pode mentir? Não? Mas e se for um acordo entre os atletas, em que um atleta diga para o outro: olha, você pode me enganar se você conseguir? Esse caso pode? Não? Então vocês acabaram de afirmar que um crente não pode ser um jogador de futebol. Porque quando o jogador de futebol está em campo e ele tenta driblar o zagueiro, está tentando enganar o zagueiro. Não, mas vocês acabaram de dizer que não pode. Você resolva aí. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Eu falei que ia ser uma pequena digressão. Voltemos ao Evangelho. As razões, vamos lá, meus irmãos, as razões da gravidade desse pecado, da mentira. Primeiro, porque Deus odeia a mentira, não é? Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 20, que Ele é o verdadeiro, né? Está falando de Jesus Cristo e Ele é a verdade, João 14, 6, não é? Está escrito em 1 João capítulo número 1 e capítulo 2, que Ele é luz, nele não há treva alguma. Então Deus odeia a mentira. A segunda razão é porque o diabo é o pai da mentira, né? E qual é a necessidade de inserir esse mandamento entre os 10? Vamos chamar aqui de top 10. Tudo que é top 10 é os principais, né? Os top 10. Por que esse mandamento, esse pecado da mentira está entre os top 10? Porque é muito comum de se cometer. Eu, na minha inocência, ingenuidade de novo convertido, e porque por princípios familiares a mentira é algo muito condenável para a minha família, e a gente traz heranças familiares para o nosso contexto religioso, eu pensava comigo que mentira era um pecado cometido só por ímpios. Obviamente eu me escandalizei quando eu percebi que dentro da igreja tem mentira, e muito, muito frequente, do menor para o maior. Existe mentira dentro da igreja. Existem crentes que mentem sem necessariamente estar sob pressão, né? Chega atrasado. Mas por que você chegou atrasado? Aconteceu alguma coisa? Não, foi o trânsito. Não foi o trânsito. Ele mente, sim, com uma tranquilidade. Exatamente. Mente nunca é preciso, né? Mas mente sem pressão nenhuma. Porque quando você mente sob pressão, você ainda consegue justificar, não é? Não, mas naquele dia eu estava sob pressão, meu patrão, se eu falasse a verdade, ele ia me demitir, eu tenho um filho para sustentar, eu terminei mentindo. Mas tem crente que mente assim, com muita tranquilidade. Por bobagem, tem crente que mente por bobagem. E tem crente que mente por questões mais sérias, e mente também sob pressão. Tem crente que mente de maneira positiva, ou seja, afirma algo que não é verdade, e tem crente que mente escondendo coisa que seria necessário falar, que é o omitir. Eu estou falando do omitir pernicioso. O omitir pernicioso. O omitir pernicioso é o omitir quando você esconde algo que é de direito da pessoa saber. É o omitir pernicioso. E tem crente que faz isso com muita tranquilidade, esquecendo-se que existe um Deus. O provérbio diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Agora, por que os crentes, muitos crentes na verdade,
cometem esse pecado com muita tranquilidade. Sabe por quê? Porque não acham que é um pecado grave. Aliás, todos os pecados que nós ainda estamos cometendo, todos os pecados que nós não conseguimos vencer, é porque nós achamos que ele não é tão grave. Você comete homicídio todo dia? Espera-se que não. Né? Por quê? Porque nós sabemos da gravidade. Já pensou se a igreja souber, minha família, a sociedade souber que eu matei o homem? Você comete adultério? Não é comum, espera-se que não seja comum a gente cometer adultério. É claro que dentro da igreja tem muita gente que esconde o adultério. E vem para a igreja normalmente, toma santa ceia, entrega o dízimo e oferta e está adulterando. Agora, por que no geral os crentes fogem do adultério? Porque acham que é um pecado grave. Por que em geral os crentes fogem do roubo? Porque acham que é um pecado grave. Por que em geral os crentes fogem do homicídio? Porque acham que é um pecado grave. Por que os crentes não fogem da preguiça? Porque não acham que é um pecado grave. Por que os crentes não fogem da gula? Porque não acham que é um pecado grave, a não ser os adventistas. Por que os crentes não fogem da mentira? Porque não acham que é um pecado grave. Não acham. Então, olha para a sua vida e faça um levantamento dos pecados que você ainda não largou. Você não largou porque você acha que Deus é mais tolerante com esses pecados. Simples assim. Está escrito em Isaías, meus irmãos. Está escrito em Isaías que o povo estava cometendo aqueles pecados por causa da impunidade de Deus, porque Deus não estava castigando. Então, a sensação de impunidade de Deus nos leva a continuar cometendo o pecado. Se você é preguiçoso, você não parou de ser preguiçoso porque você acha que Deus é impune quanto a esse pecado, Ele não te castiga. Então, deixa a vida me levar, vida leva eu nesse pecado. E assim vai. E assim vai. Então, é muito comum mentira dentro da igreja. Muito comum. Muito mais comum do que nós imaginamos. A mentira dentro do seio da igreja. Ok? Nós que somos da liderança, estamos no pico do monte, tendo uma visão mais panorâmica da dinâmica interna da igreja e conseguimos perceber. Aqui tem mentira, aqui não tem mentira, aqui tem fumaça. Não estou vendo fogo, mas estou vendo fumaça. Obviamente, meus irmãos, nós temos que entender, tirando os aspectos místicos que tem por aí, nós temos que entender que quem é liderança, quem é oficial, quem Deus chamou para liderar a igreja, Deus dá uma percepção diferenciada. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Ok? Meus queridos irmãos, sigamos. Um desdobramento comum do falso testemunho é a fofoca. E de acordo com Provérbios, a fofoca está elencada entre um dos pecados que Deus mais abomina. 7 coisas Deus odeia. 6, né? Mas se eu não me engano tem uma parte que fala de 7 e depois ele fala da 8ª. Eu não me lembro qual é o texto. Minha memória está falhando. Mas aquele abomina é aquele que dissemina contenda entre os irmãos. E é um outro tipo de pecado que os crentes acham que não é grave. Por que que a fofoca nunca cessou e nunca vai cessar no meio da igreja? Porque os crentes não acham que é um pecado grave, a fofoca. Não acham. É comum você vir alguém ser disciplinado por fofoca? Só os pecados sexuais e de roubo. Sexo, roubo. Sexo, roubo. Roubou, disciplinado. Sexo, adultério, disciplinado. Fofoca. É por isso que muitas igrejas são destruídas pela fofoca. Existem divisões no meio da igreja por causa de fofoca. Nós temos que ser mais implacáveis com os fofoqueiros. Porque quem fala mal de alguém para você, fala mal de você para alguém. Tenha certeza.
É assim que eu descubro quem é fofoqueiro. Pastor, seguinte, aí meu nome já rodou na boca dessa pessoa. Porque quando você fala mal de alguém, você não está revelando o caráter dessa pessoa. Você está revelando o seu próprio caráter. Meus queridos irmãos, sigamos. O último pecado que mina estruturas sociais. A inveja. Por que será que Deus concluiu com a inveja? A cereja do bolo maligno. A cereja do bolo maligno, a inveja. Primeiro, porque ela é muito mais comum do que nós imaginamos. Segundo, porque ela é muito mais sutil do que nós pensamos. Às vezes nós somos invejosos e não percebemos. Muitas vezes a nossa inveja, ela se disfarça de tom de piedade e santidade. Um tom crítico. Você viu fulano de tal? Então a inveja é algo muito sorrateira. Versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Tá? Então, o que é inveja? É você desejar aquilo que não é seu, é a cobiça. E a implicação da inveja é insatisfação com Deus. Porque uma pessoa que ela é satisfeita com Deus, ela não vai ficar com inveja da propriedade do outro, da mulher do outro, da família do outro. Ela está satisfeita com Deus. Ela pensa assim, eu tenho necessidades? Tenho, mas eu sinto essas necessidades? Não sinto, porque Deus é meu pastor, não vou sentir falta de mais nada. Existe a diferença entre ter necessidade e sentir a necessidade. Ok? Então, esse pecado é um pecado muito grave, está escrito em Provérbios 14, 30, né, que a inveja é a podridão dos ossos. No sentido da podridão dos ossos, entende-se aí a implicação tanto para quem é invejado, para quem é o invejoso. Para quem é invejado, porque muitas vezes o invejoso persegue o invejado até a morte. E tem gente, meus irmãos, que fala da podridão dos ossos, porque tem gente que se corrói de ódio por causa da inveja. Tem pessoas que são tão invejosas que a inveja a consome. A pessoa fica infeliz de tanta inveja. Infeliz de tanta inveja. Basta chegar um carro zero do ano, moderno, na porta da igreja. Você vê crente se remoendo. Não é com raiva, porque o ápice da inveja é o ódio. Aí aquele irmão desce do carro, o crente passa na frente dele, nem falou, nem bom dia, de tanta raiva. Por quê? Porque está com inveja. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Acho que já deu 9 horas. Vocês se importam da gente estender para mais 3 minutos de aula? Vocês se importam? Mesmo se importassem. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Alvos da inveja. De acordo com o texto, a mulher. Por que ele começa com a mulher? Interessante isso, não é? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Porque de tudo isso que ele relata aqui, a mulher é o principal alvo de cobiça. Por quê? Porque o sexo oposto, que é o homem, ele sente atração pelo visual. Então, o maior alvo de inveja, no sentido de cobiça, que é a inveja mais aguda, partindo de um coração compulsivo, pecaminoso, é a cobiça, é cobiçar a mulher do outro. Então, a mulher geralmente é alvo de cobiça. Por quê? Porque o outro lado, que é o homem, facilmente ele cai pelo visual, ele é atraído pelo visual. Agora você pensa que Deus levou isso em consideração na época de Moisés, que as mulheres se cobriam todas. Você imagina o quão as mulheres têm sido alvo de cobiça nos dias de hoje? Que elas se vestem, não todas, é claro, boa parte das mulheres hoje se vestem de forma com o objetivo de despertar a cobiça. É tanto que as miseráveis, estou
estou falando dessas que não têm caráter, elas se olham completamente no espelho antes de sair. Olham para suas partes, verificam se está despertando, se ela é um alvo de desejo e saem. Então elas se preparam, elas se vestem com esse objetivo de chamar a atenção na rua. E mulheres crentes? Não. E mulheres que se dizem crente? Aí é outro assunto. Porque a mulher que teme ao Senhor, ela é prudente, ela é discreta. A mulher que teme ao Senhor. Mas tem mulheres dentro da igreja que não se importam de fazer os homens casados, solteiros da igreja cobiçarem. E ainda desfilam no meio da igreja. Então, isso é muito comum. Então, agora, obviamente, isso traz implicações para o meio familiar, né? Então, alvos da inveja. A mulher, né, é comum, que atinge o visual do homem. Por extensão, o casamento, né? É óbvio que também a mulher cobiçar o marido de um outro casamento também é pecado. Então, cobiçar a mulher, cobiçar o marido, cobiçar o casamento do outro. Você está com um casamento infeliz, cobiçar o casamento do outro. Você tem uma família desestruturada, cobiça a família do outro. Tem inveja da família do outro, né? Cobiçar ou invejar a propriedade do outro, como está escrito aí no versículo 21. A casa, os bens, os negócios do outro. E o versículo 21 ainda conclui: nem qualquer nem coisa alguma do teu próximo. Então, ele engloba tudo, né? Então, dons e talentos. É comum você ver pessoas que têm inveja do dom do outro, do talento do outro. Oportunidades, pessoas, eu consegui, né, consegui uma oportunidade na minha empresa, agora eu não sou mais gerente, agora sou CEO. Aí começa a ser perseguido de inveja. Me disseram que eu sou o CEO aqui da igreja. E sou mesmo, porque as pessoas dizem: pastor, o senhor pode me fazer uma visita? Não é? Vai chegando essa hora da noite, assim, a gente já começa a fazer digressões assim, né? Sem conexões lógicas. A pessoa recebe a proposta de emprego. Meus irmãos, eu tenho um casal de amigos que recebeu uma proposta para ir para um país da Europa, muito cobiçado, país de primeiro mundo mesmo, um dos melhores da Europa. Depois eles desabafaram comigo, que eles ficaram tristes, porque eles não esperavam a reação de muitos que se diziam amigos, porque ficaram, ao invés de se alegrar, ficaram tentando colocá-los para baixo. Como é que você vai largar o Brasil? Você vai largar o Brasil, seus parentes, seus pais? Melhor nem responder, não é só orar pelos seus irmãos. Cobiçar dons, talentos, oportunidades, cobiçar a beleza do outro. Isso não é comum entre os homens. Não é muito comum entre os homens. Não falei mal das mulheres, só falei que isso não é muito comum entre os homens. A inveja. Nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos orar para Deus. Orar a Deus. Dizer: Deus, abre meus olhos se eu estiver sendo uma pessoa invejosa. Porque quando a inveja entra em nossos corações, pode acontecer de nós irmos até as vias de fato. Ou seja, nos tornarmos uma pessoa que persegue o outro, tenta puxar o tapete do outro, difama a imagem do outro só por inveja, como aconteceu com Saul. Saul, houve um momento na vida de Saul que ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou de Saul, ele profetizava. E de repente ele virou a cabeça, começou a ter inveja de Davi, a ponto de querer matar Davi. Nós devemos tomar muito cuidado. São os pecados que minam qualquer tipo de estrutura social, inclusive a igreja. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Vamos ficar de pé e orar, meus irmãos.